Olá, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o desenvolvimento científico e tecnológico como o único caminho possível, que seria o determinismo científico. Primeiro, vamos começar pela definição de determinismo. Bom, determinismo é o princípio segundo o qual todos os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações de causalidade e leis universais que excluem o acaso e a indeterminação. É bom lembrar bem esse ponto para uma compreensão melhor na explicação. Então, eles excluem o acaso e a indeterminação, de tal forma que uma inteligência capaz de conhecer o estado presente do universo e necessariamente estaria apta a prever o futuro e reconstruir o passado. Bom, explicando de uma forma um pouco mais visual, vamos começar por uma generalização bem pequena. Então, um indivíduo na sociedade. Bom, o indivíduo na sociedade. O princípio do determinismo é que, se eu conheço como esse indivíduo reage às coisas, como ele reage ao seu meio externo, suas ações externas, eu sei o estado em que ele se encontra agora, como que a mente dele está funcionando. Eu sei o que vai acontecer com ele, e eu sei todas as ações que vão tomar ao redor dele. O princípio é que eu consiga prever como que ele vai agir em relação a essas ações. Então, é basicamente, se eu sei as entradas e como o sistema funciona, eu prevejo as saídas. É basicamente isso que está dizendo o determinismo, e podemos generalizar ele para a sociedade como um exemplo. Então agora, pensando como sociedade, se eu conheço como cada indivíduo funciona, como cada um vai agir, como vão ser as mudanças climáticas, como cada coisa vai afetar eles, e as coisas que vão acontecer, eu sei também, eu consigo prever como todos vão agir, e assim, generalizando, eu consigo prever o passado e o futuro. O que seria mais ou menos o destino. Você sempre vai fazer o que você vai fazer. Não importa, já tem as entradas que vão acontecer por conta dos outros indivíduos. E eu sei como funciona, então eu consigo prever o futuro. Né? Generalizando isso para a ciência, seria então dizer que com os conhecimentos que já adquirimos até agora, as necessidades do ser humano, a nossa sociedade reagindo a essas coisas vai desenvolver novas tecnologias, vai ter novas necessidades, e essas novas necessidades vão virar as entradas, e sempre a ciência vai ser o único caminho possível. Esse é o determinismo científico. Só que tem um problema que quebra o determinismo, que é o mesmo problema que quebra o determinismo na generalização pequena. Então vamos pegar como exemplo aqui essa questão de gametas da biologia. Então, quando você tem uma geração de novos seres, você tem o DNA, você tem cruzamento de gametas. E você tem gametas que são recessivos e gametas que são dominantes. E com isso, no DNA você tem probabilidades de que aconteça uma coisa ou outra. Então não é um caminho certo. E lembra lá do título, em que dizia que você tem que excluir o acaso? Bom, isso aqui é acaso, não tem como você prever. Se você tem um sistema que tem uma probabilidade de que aconteçam coisas diferentes, você não consegue prever como que ele vai reagir. Então você pode ter uma pessoa que nasceu com 25% de chance de ter uma personalidade tal, 50% de chance de ter outra personalidade, e isso vai mudar como ela vai reagir às coisas. Você quebra o determinismo aí. Então você tem o seu único caminho sendo quebrado por uma ocasião probabilística. E nisso você desenvolve uma árvore de probabilidades. E isso aqui vai modelar como a gente pode responder algumas perguntas do tópico do determinismo científico. Uma das perguntas então é: como que a ciência deve pesquisar sobre os transgênicos para conseguir progredir? Bom, pensando na árvore, você já consegue ver que não, que a árvore ramifica em outros possíveis meios de progressão, mas ainda assim é um caminho de progressão. Um caminho não anula o outro, mas não é único, não existe apenas um caminho de progressão. Não é determinístico. Usos potenciais sobre os transgênicos, que são benefícios de você pesquisar sobre transgênicos. Pesquisa biológica, médica e produção de alimentos. Tem vários aspectos negativos também, que falam sobre o afeto disso, como isso afeta na saúde das pessoas. E outros aspectos que já são vastamente discutidos. A clonagem humana é um caminho natural do desenvolvimento científico. Também não. Você não tem um caminho natural, você tem vários caminhos possíveis
para o desenvolvimento científico. Mas é claro que quanto mais base você tiver, mais rápido é o desenvolvimento científico, mas nem sempre essa base é bem aceita. Como a clonagem humana tem vários aspectos éticos contra esse desenvolvimento, tem limitações já por meio de leis, discussões na ONU, como cada país reage a essa clonagem. E não tem tanto problema assim se não tiver um desenvolvimento muito grande em cima disso. Tem outros caminhos possíveis para que a tecnologia cresça e melhorem os aspectos medicinais. Então ela seria boa no futuro para transplantes de órgãos, cirurgias plásticas reconstrutivas em caso de dano por queimadura, qualquer dano físico em acidentes que tenha alguma desfigure a pessoa, você consegue ter uma reparação mais fácil quando você tem uma parte clonada da pessoa. E por último, diferentes disciplinas científicas observam da mesma forma um mesmo fenômeno científico. Bom, é fácil você perceber que cada indivíduo tem uma forma de pensamento por conta das variáveis randômicas que são inseridas. Também, as ações externas, o meio externo vai se apresentar diferente para cada um. Cada pessoa funciona de um jeito e assim ela vai ter ações e pensamentos diferentes. E é daí que vem os questionamentos científicos, desenvolvimentos de novas teorias para um mesmo fenômeno e, é claro, com embasamento científico, com metodologia aplicada a isso, que você tem aí novas teorias sendo desenvolvidas em cima de teorias que já não são mais tidas como corretas. Se você não tivesse essa variação, essa mutação, digamos assim, você não teria mais tecnologias, teria sempre a ciência se aperfeiçoando.